colegas vereadores, público presente e aqueles que nos assistem pela TV. Na semana passada, a cidade ficou bastante apreensiva com a notícia da interdição da do presídio estadual de Lavras. Uma notícia que causou pânico em muitos moradores, porque a interdição do presídio, o juiz determinou a transferência de todos os presos de Lavras para outras cidades, para outros presídios do Estado, e como são muitos, não caberiam todos em Três Corações. Então, seriam espalhados pelo Estado de Minas Gerais, 240, mais ou menos. E a proibição de se recolher novos presos. Então, os bandidos aí que cometessem crimes não poderiam ser recolhidos aí. Só que eu quero voltar no tempo e relembrarmos algumas coisas do passado. Isso aconteceu por quê? Porque o presídio de Lavras está numa situação caótica e há muito tempo. Desde 2008 que a Justiça vem ameaçando interditar o presídio estadual de Lavras. Eu me lembro de uma reunião que eu participei, a juíza nos convidou a uma reunião, porque ela estava com a sentença pronta de interdição. Isso em final de 2008 e início de 2009. Aí eu, como delegado regional, comandante da Polícia Militar, nós ponderamos com ela, Defensoria Pública, Ministério Público, e demos mais um tempo para ver se as condições daquele momento fossem modificadas, pelo menos amenizado o problema. Mas desde 2008, que as autoridades dessa cidade, juízes, promotores, delegados, Polícia Militar, Defensoria Pública, OAB, CONCEP, a administração municipal da época, né, a prefeitura, nós fizemos uma grande movimentação. Câmara de Vereadores, se me permite. A Câmara participou ativamente, né, em parte. Nós fizemos um grande movimento para que o governo de Minas Gerais liberasse verba para a construção de um outro prédio para o presídio. Porque esse presídio funciona no centro da cidade, cercado por residências. Tem casas de 2 andares ali, que a varanda, onde a mulher lava a roupa, fica no muro. E ela conversa, ela lava a roupa e os presos conversando com ela. Então, é uma situação inaceitável para a cidade do porte e da importância de Lavras. O governo, então, sinalizou com a liberação de verba, né, que seria liberada a verba, e precisava da doação de um terreno. A prefeitura teria que ser parceira e doar o terreno. A prefeita, à época, ela desapropriou um terreno e mandou um projeto para essa casa. Os vereadores que estão aqui, os 4 antigos, sabem disso. Mandou o projeto de doação desse terreno desapropriado para o governo do Estado de Minas Gerais. E aí entrou em cena uma pessoa que foi contrária a tudo isso, que é o prefeito Marcos Xerém, à época vereador. Os colegas 4 mais antigos aqui sabem muito bem da luta dele, do empenho dele em impedir a construção de um novo prédio para o presídio de Lavras. Eu trouxe aqui alguns jornais da época. No dia 23 de fevereiro de 2010, ele, Marcos Xerém, vereador, mandou uma carta para a imprensa, eu não vou lê-la aqui, uma carta grande, manifestando ser contrário à construção desse presídio, e para isso, para alcançar o objetivo dele, ele era contrário à doação do terreno. Então ele fez uma grande campanha para o terreno não ser doado para o Estado. Ele, inclusive, entrou com um projeto de lei, que eu vou ler daqui a pouquinho, um projeto de lei para impedir a doação. Então ele mandou carta para a imprensa, pediu o apoio da imprensa, né, o jornal Tribuna deu todo o apoio. O vereador, juntamente com o jornal Tribuna, inclusive, fizeram um abaixo-assinado na cidade. Toda semana o jornal Tribuna, na primeira página, estancava lá um convite. Compareça para você votar, né, contra a doação do terreno, contra o presídio, o prédio do presídio na nossa cidade. Então, ele fez essa campanha contra, mandando carta para a imprensa. Ele deu entrevista, estou com uma entrevista longa dele aqui, muito longa também, ele falando quanto que ele era contra. Na época, ele até sugeria um APAC. Eu espero que hoje ele ainda esteja favorável a um APAC e até, né, lute pelo APAC na cidade. Mas o foco dele era ser contra a doação do terreno.
Tem um outro recorte de jornal aqui, em que o senhor José Eduardo Gomide, no jornal Tribuna, né, fazendo os comentários sobre o caso, ele fala aqui muitas coisas, e etc., mas aí tem um ponto aqui que ele fala o seguinte: você, leitor, cidadão lavrense, concorda com a doação de um terreno para a construção de um novo presídio em Lavras? Pode ter certeza, a luta contra a construção de um novo presídio está sendo realizada na Câmara Municipal de forma solitária pelo vereador doutor Marcos Xerém. Então, foi o único contrário à construção de um outro prédio para o presídio de Lavras, para tirar esse presídio do centro da cidade. Só ia trazer melhorias. Então, o vereador presidente dessa casa, à época, o Chapisco, fez uma audiência pública. Eu vim, participei, as autoridades desse município vieram e participaram, todos unidos para conseguir o apoio do governo de Minas Gerais para a construção de um presídio super seguro. Não tem fugas nesses presídios construídos nas administrações de uns 8 anos para cá, 10 anos para cá, não tem fuga, presídios altamente seguros, fora do perímetro urbano, né? E gerando centenas de empregos, então só vantagens. E o vereador totalmente contra. Para poder impedir isso, o vereador Marcos Xerém, à época, entrou com o projeto de resolução número 2 de 2010. O preâmbulo diz assim, a ementa, dispõe sobre a convocação de plebiscito entre os eleitores do município de Lavras sobre a doação de bem público municipal imóvel para o Estado de Minas Gerais destinado à instalação de uma unidade prisional estadual. Então, ele entrou com um projeto, gente, para fazer um plebiscito. Por quê? Porque assim ele ia impedir a construção do novo prédio para o presídio. Porque o plebiscito é um negócio hiper demorado, caro, porque é uma votação igualzinha a uma eleição, feita pelo TSE, cara e de difícil execução. Então, esse projeto estava tramitando nessa casa, para impedir a doação do terreno. Impedindo a doação do terreno, ele impedia a construção. Com tudo isso, o que ele conseguiu? Ele conseguiu impedir a construção. Por quê? O Estado não espera, a verba ela entra em orçamento, não pode ficar esperando toda a vida, né? Como não tinha a resolução da doação do terreno, os técnicos da Defesa Social vieram aqui ver o terreno, aprovaram o terreno, eu fui com eles, com os engenheiros lá, o projeto estava pronto, praticamente pronto para poder fazer a obra, né? O Estado se empenhou, e aí, em razão do empenho do vereador Marcos Xerém, hoje prefeito, não ficou construído, porque já era para ter sido inaugurado em 2012, o novo prédio para o presídio. E, naquela época, ele sabia do perigo da interdição desse presídio, isso ficou muito claro. 3 juízes vieram aqui falar isso, que a qualquer momento eles iriam interditar, os promotores vieram e falaram, e ele correu o risco. Por quê? Porque ele fazia uma oposição a qualquer preço nessa casa. Ele não fazia oposição igual a gente faz, não. Porque a gente junta, a gente vai na empresa ver, a gente vai lá na fazenda ver, nós analisamos. Ele não. Veio da prefeitura, eu sou contra. Essa era a oposição dele. Uma oposição nada inteligente. E por ser oposição, ele foi contra a construção do novo prédio, que era para estar pronto aí. Então, agora, o empenho em dotação orçamentária de novo, né? O Estado se empenhar novamente, porque agora o terreno está doado. Inclusive, agora eu acho que ele é a favor, né? Porque agora ele é prefeito. Então, os louros seriam dele, né? O temor dele era que os louros da construção fossem para outra pessoa e não para ele. Então, agora ele até mandou um projeto para cá para a gente renovar a doação, né? Que o prazo venceu. O prazo venceu, veio um projeto, nós aprovamos a doação do terreno por mais um tempo para a construção desse presídio. Então, resumindo as minhas palavras, eu espero que agora ele se empenhe em corrigir esse problema, né? Para que nós possamos, já foi acenado que o governo pode incluir no orçamento do ano que vem, então que ele empenhe agora para que nós possamos conseguir isso. Muito obrigado, senhor presidente.